Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer mais uma análise do Bitcoin para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro. Eu quero fazer uma análise para vocês no longo prazo. Porque o curto prazo tem muitos ruídos, né? E esses muitos ruídos acabam atrapalhando uma tomada de decisão, tanto para vender como para comprar, tá? Eu vou fazer uma análise do gráfico de um dia, no semanal e no mensal, para vocês terem uma visão mais ampla do Bitcoin no longo prazo, tá bom? Eu estou aqui com o Bitcoin aqui aberto aqui no TradingView. No diário, nós temos aqui os tempos gráficos aqui em cima, para quem ainda não conhece o TradingView direito. Aqui você tem os tempos gráficos, né? É só você clicar aqui dentro, ó, que você vai ter todos os tempos, ó, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, semana, mês, né? E aqui 1 ano, 12 meses. É só você ver o tempo que você gosta de trabalhar, fazer análise, e você clica na estrelinha que ele já fica como favorito. Eles vão aparecer aqui em cima para você, tá bom? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no diário, tá? E para fazer essa análise, eu vou utilizar a média de 200 períodos no diário. Por que eu vou utilizar essa média? Porque eu percebi que muitos analistas, eles utilizam essa média de 200. Eles perceberam também que os investidores utilizam e gostam muito dessa média. Quando o preço está acima da média de 200 períodos, né? Ou, como é no diário, então são 200 dias que o preço ali se formou, então eles têm uma média desse preço. Os investidores, eles utilizam essa média para poder tomar decisões. Quando o preço está acima da média, opa, momento de compra. Mas quando o preço está abaixo desta média, opa, é bom para venda, não é legal fazer essas compras agora neste momento. É bom esperar um pouco, beleza? Então eu venho aqui, eu já tenho ela aqui, ó. Eu vou clicar aqui dentro aqui para vocês, tá vendo aqui, ó? Tá aqui essa média móvel simples, tá? Essa média é a média móvel simples. Ah, não sei como colocar essa média. É simples. É só você vir aqui e colocar médias móveis simples, ó. Já apareceu aqui, tá vendo? Tá em inglês. Se você colocar em português fica mais fácil também. O meu tá em inglês. Média móvel simples. Só clicar dentro dela. Fecho aqui. Ela já apareceu aqui. Vou clicar aqui em configurações e vou configurar aqui 200 dias ou 200 períodos, beleza? O restante eu deixo igual, né? Se você quiser mudar a cor aqui, ó, eu vou deixar azul mesmo aqui, vou colocar laranja aqui, é mais fácil. Eu vou aumentar um pouquinho a espessura dela, tá bom? Pronto, fica mais fácil para a gente enxergar, né? Então tá aqui ó, a média móvel de 200 períodos, nesse caso de 200 dias que nós estamos aqui no diário, tá? Cada candle desse que vocês estão vendo aqui representa um dia de negociação, tá bom? Vamos voltar aqui um pouquinho mais, vamos ter uma visão maior do gráfico aqui, num período maior, tá? Olha aqui, ó, esse período maior aqui, ele começou, né, o preço rompeu essa média em janeiro de 2023. Reparem que todo esse período de 2023, ele ficou acima desta média. Algumas vezes perdeu, ó, mas logo em seguida recuperou a média. Novamente aqui em 2024, ele ameaça perder, perde, mas logo ele volta a ficar acima delas, entendeu? Ou seja, quem fez compras mais ou menos nessa região aqui, ó, quem fez compra nessa região aqui, ó, teve excelentes oportunidades de compra, tá bom? Quando fez aqui um pouquinho abaixo dela. E foi o que nós acabamos de fazer esses dias na nossa carteira. O pessoal que segue a nossa carteira lá, realizou compra nessa região aqui, ó, esperando a oportunidade dela romper essa média e continuar a alta, tá bom? Ela vai romper a média? Não dá para saber, tá bom? Eu penso da seguinte forma, a quantidade de vezes que ela já tocou essa média, tá vendo? Ela tocou uma vez aqui, ela tocou 2 vezes aqui, ela tocou 3 vezes aqui, tá bom? E agora pela 4ª vez está rompendo. Então, existe uma probabilidade dela não romper novamente essa média, porque ela já bateu muitas vezes ali. Essa média de 200, ela é um forte suporte. Uma vez rompido, fica difícil ela superar. E como ela já fez isso várias vezes, né? Agora pode ser que ela tenha dificuldade de subir e superar essa média. Quando essa média ela é rompida para baixo, ela tem bastante dificuldade de subir. Como várias vezes aqui ela tocou, né? E agora ela rompeu, pode ser que agora fique muito mais difícil de superar essa média. Então esse foi aqui o quê? Esse bloco nós encerramos aqui a média de primeiro período. Nós vamos entrar agora no análise, vou fazer a análise de vocês agora, no semanal.
depois nós vamos para o mensal, tá bom? Aqui em cima, aqui, ó, no tempo gráfico que eu mostrei para vocês, é só eu clicar aqui, ó, uma semana, tá vendo? Vou clicar em uma semana. Só que agora tem um porém. Você viu que a média, ela mudou. Por quê? Nós estamos na média de 200 períodos. Ou seja, então agora são 200 semanas, não é mais 200 dias, 200 semanas. Mas nós vamos mudar essa média para uma média de 50 períodos. É só você vir aqui novamente, ó, na média simples, né? E clicar aqui dentro da configuração. Você clica dentro de configuração e você volta aqui, ó, e altera para 50. Só colocar 50 períodos, tá bom? Clicou em 50 períodos, dá OK. Pronto, a média já alterou. E olha o que está acontecendo com esta média de 50 períodos. Ela foi rompida, né, em março ali, ó, janeiro ela quis romper, mas ela conseguiu romper de verdade em março de 2023. Quando ela rompeu, observe o seguinte, ela não perde mais essa média, tá vendo? Aqui ela quase toca, ela não chega nem tocar na média. E novamente ela tem uma explosão de preço aqui, aproximadamente aí de 172%, né? Um bom lucro. Depois, novamente, ela volta na média. Veja bem que agora ela toca, ela ameaça perder, tá vendo com esse candle verde? Ameaça perder e novamente recupera. Volta de novo fazendo um reteste, ameaçando perder novamente. Foi aqui que muitas pessoas ficaram com medo. 2024 aqui, eu conheci muitas pessoas que venderam seus bitcoins, entraram em desespero, achando que o Bitcoin iria morrer, iria cair, e na verdade ele não caiu, e ele entregou mais uma alta aproximadamente de 95%. Observe que ela volta na média, depois ela tenta retocar a média novamente, retoca na média, ameaça perder, mas não perde. A semana fechou no positivo, não fechou no negativo. E novamente ele dá mais uma alta de aproximadamente 59%. Reparem, 170, reparem que a alta depois do toque vai reduzindo. Ó. Ao primeiro toque, teve uma alta de 177%. No segundo toque, teve uma alta de 92%. Já no terceiro toque, teve uma alta só de 55%. Por que ela não está com muita força? Porque, pessoal, ela está subindo desde 2023. O mercado está cansado. Muitos investidores de longo prazo, 2023 está começando a realizar agora em 2025. Porque você não compra uma ação, um ativo para comprar hoje e vender amanhã. Você compra no mínimo para segurar por 3, 4 anos. A probabilidade dessa alta ser muito grande é pequena. Então ela vai dar uma alta mais ou menos razoável, de 35%, que chegue a 40%. Não compensa você arriscar, sendo que depois você pode ter aqui, ó, uma desvalorização do seu patrimônio de 70%, de 60%. Entendeu? Então não compensa você ficar muito exposto no mercado se ele romper essa média, tá bom? Na nossa carteira, nós estamos com 50%, 60% comprado, tá? O restante nós temos dinheiro em caixa, se ela não segurar e ela voltar aqui embaixo, nós vamos comprar um pouquinho mais. Então, como que você ganha dinheiro no mercado? Você precisa ter dinheiro em caixa. Se você não tem dinheiro em caixa, se você não sabe realizar lucro, você fica sem dinheiro para poder comprar quando o mercado estiver em baixa, entendeu? Então, por isso que é importante sempre realizar lucro, tá? Novamente aqui, ó, ameaçou perder, perdeu a média de 50, caiu para baixo da média, ó, ele tenta voltar, não consegue, e ele dá uma queda daqui, ó, de onde ele tentou voltar, ele dá uma queda de 63%. Ou seja, são 63% que você vai ver o seu patrimônio se desvalorizar. E qual é o problema? Ele rompeu essa média aqui, ó, em 2021. Se você comprou aqui, ó, nessa região aqui, ó, ou comprou aqui no topo, repare, isso aqui foi em 2021. O mercado só voltou aqui para ficar no 0 a 0 do dinheiro seu que ficou ali parado em 2024. 21, 22, 23, 24. Você ficou 3 anos com seu dinheiro ali, né, vendo seu dinheiro desvalorizar e depois ele voltar no 0 a 0 em 2024. E você, com certeza, não tinha dinheiro para poder comprar aqui. Ou pior, quando chegou aqui embaixo, você ficou com medo e vendeu. Que a maioria das pessoas acabam fazendo. Elas não têm paciência, né? E acaba vendendo no pior lugar. Só que tem um porém, tá? Ela sempre ameaçou e quando ela fecha a semana, ela fechou acima. Esse candle que vocês estão vendo aqui, ó, dessa semana, reparem que ele está o quê? Abaixo da média, ó. O fechamento não é o pavio, tá? O fechamento é esse daqui, ó. O corpo inteiro da vela. Esse é o corpo. Aqui é o fechamento. Ela abriu aqui e ela vai fechar aqui. Ela vai fechar aqui só domingo, às 21 horas da noite. Então ela vai fechar domingo às 21 horas. Se domingo ela fechar aqui para baixo, abaixo dessa média, vou até marcar aqui, ó.
essa média aqui ela se encontra em 103 mil, se ela fechar abaixo de 103 mil, a probabilidade de 90, 95 ou até 99% é que ela perdeu e ela vai ter um recuo um pouquinho maior aqui, tá? Nós vamos agora para a análise no mensal para poder encerrar a análise de hoje. Simples, é só eu clicar aqui, ó, que é o semanal e aqui é o mensal. Olha que a média de 50 períodos está bem mais aqui embaixo, tá? E lembrando também, ó, que no mensal, o Bitcoin sempre busca essa média aqui, ó, de 50 períodos no mensal, tá vendo? Então, o preço do Bitcoin pode chegar aqui, ó, no próximo ciclo, que seria mais pro ano que vem, que demora para ele chegar aqui, né? Leva muito tempo, porque cada velhinha dessa que você tá vendo, que vocês estão vendo, é no mensal. Então, ela pode levar muito tempo para poder chegar aqui. O ano que vem, mais ou menos, ela chega aqui, podendo chegar até 56 mil. Quer dizer que ela vai chegar a 56 mil? Não dá para saber. Mas toda vez que ela se afasta desta média, ela volta para retestar, tá? Mas não é isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês aqui da média de 10 períodos agora para o mensal. Nós utilizamos a média de 200 para o diário, utilizamos a média de 50 para o mensal, e agora nós vamos utilizar a média de 10 períodos para o mensal. E vamos ver o que aconteceu com essa média durante todo esse período. Veja bem, mesma coisa. Vamos ver aqui. Ó, em janeiro, ela toca na média. Em fevereiro, rompe. Em março, ela volta a tocar na média, mas ela continua dando uma alta. E observe, desde 2020, janeiro de 2023, novamente, ó, ela toca na média de 10 períodos e temos novamente uma explosão de preço aqui de 177, que é aquilo que vocês já viram, tá bom? Depois, em 2024, ela ameaça perder, tá vendo? Foi aqui que muitas pessoas ficaram com medo, achando que já era o fim do ciclo. Ela teve uma perca aqui, ó, de 13%. As pessoas ficaram com medo, mas o candle, ele é mensal, leva 30 dias para ele poder fechar, mas no fechamento ele fechou acima da média. Novamente, em setembro, ameaçou perder, voltou, e ela continuou e deu mais uma alta aqui, que vocês já viram lá, né? Que é o mesmo. Depois, novamente, em abril de 2025, ela tenta perder a média de 10, mas ela fecha acima. E novamente está acontecendo isso. Ela está querendo perder essa média aqui no mensal, a média de 10 períodos. Eu vou colocar aqui essa linha aqui para vocês enxergarem melhor. Está em torno aí de 102.382. Esse candle só vai fechar no dia 30 de novembro. Então, às 21 horas, esse candle fecha. Então, é importante saber, dia 30 de novembro, o que vai acontecer com esse candle. Fechou abaixo dessa média, perigo de mais e mais queda, como aconteceu aqui em 2021. Tá vendo? Ó, durante todo o ciclo, ó, tá vendo? Não perde, ameaça perder, mas não perde. Aqui, perdeu, tá vendo? Dezembro de 2021, perdeu. Tentou buscar, não conseguiu, mais queda. Tentou recuperar de novo, não conseguiu. E tome mais queda. Bom, então você precisa entender esse tipo de análise para você poder proteger o seu patrimônio, tá bom? É importante você entender isso, que você vai conseguir aí capitalizar, aí, aumentar, rentabilizar melhor os seus investimentos, tá? Eu queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês, para encerrar, é o RSI no mensal. É só eu vir aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É só você vir aqui, ó, indicadores, você vai escrever RSI, aí ele aqui, ó, Força Index, e dar um clique nele. Eu quero mostrar para vocês uma pequena divergência do que está acontecendo aqui no mensal. Vamos voltar aqui no ciclo passado, que foi 2021. Observem isso daqui, ó. Aqui o Bitcoin fez topo em abril de 2021. Depois, ele fez um outro topo aqui, ó. Tá vendo? Em outubro de 2021. Então, ele saiu aqui de março de 2021 e voltou em setembro de 2021. Vocês estão observando que esse topo, ele é um pouquinho mais alto do que o topo anterior? Repararam nisso, né? Mas observa o seguinte, esse topo aqui, ó, e como esse topo do mesmo período, esse aqui está menor e aqui está maior. Isso chama divergência. Ou seja, é como se esse gráfico aqui estivesse mentindo para nós. Ao analisar aqui, parece que o ativo está forte. Nesse caso, como ele está subindo, parece que tem muita força compradora. Então, na verdade, esse gráfico ele está mentindo para nós. Mas esse gráfico aqui, que é o RSI, ele realmente mede a força do ativo, tanto dos compradores como dos vendedores.
E quando você olha para esse gráfico, mostra o contrário. Repare, muita força aqui, aqui pouca força. Ou seja, o que quer dizer isso? Que muitas pessoas estão saindo do mercado. Muitas pessoas venderam aqui, ó. Enquanto isso, pessoas que não entendem disso estavam comprando aqui, achando que o preço estava bom, que estava muito forte. Mas na verdade o preço estava fraco. Porque aqui ó, mostrou o quê? Um topo menor do que o outro. E logo em seguida, o que nós temos? Queda. Entendeu? E está acontecendo a mesma coisa aqui em 2025. Vamos analisar aqui? Novamente aqui, ó, esse topo aqui, ó. Quando foi esse topo? Esse topo foi em janeiro de 2025. Depois ele voltou e fez um novo topo, aqui, ó, aqui, ó, em julho de 2025. Então, janeiro de 2025 e julho de 2025. Ele fez um topo maior do que o anterior. Muitas pessoas aqui, opa, tá forte. Mas não, olha o RSI. Vamos pegar aqui o RSI. Esse é o topo dele. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Uma leve queda. Esse topo é mais baixo do que esse topo anterior, mostrando uma divergência de preço. Mostrando que esse gráfico aqui está mentindo para nós. Mas esse está mostrando o quê? A real força do ativo. Então, o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui ele rompeu a média, essa linha amarela. Depois, logo, ele volta, fazendo um topo mais baixo do que o anterior. E o que aconteceu recentemente agora em setembro? Ele perdeu a linha amarela. Veja bem, quando ele perde a linha amarela, ó, durante todo o ciclo aqui, ó, ele não perde essa linha amarela. Aqui, ó, tentou perder, não conseguiu. Aqui perdeu, mas depois recuperou, né? Agora ele perdeu de novo. Olha no ciclo passado, o que aconteceu? Ele perdeu, tentou recuperar, não conseguiu, fazendo o quê? Um topo mais baixo do que o anterior. Ó, não consegue recuperar a linha amarela e ele vai continuar em queda até fevereiro de 2023. De 2021, ele vai ficar em queda até 2023. Isso quer dizer o quê? Que a probabilidade daqui já ter iniciado uma queda no Bitcoin é muito grande. Enquanto isso, eu vejo muitos analistas dizendo esse ciclo é diferente, né? Os outros ciclos lá não tinha tantas instituições, hoje nós temos a BlackRock, hoje nós temos não sei o quê. Não se engane, pessoal. No ciclo passado foi a mesma conversa. No ciclo passado, eles tinham Elon Musk, eles tinham J. Morgan, eles tinham um monte. E o preço caiu do mesmo jeito. Então, essa conversa de que o ciclo é diferente, não caia nessa. Proteja o seu dinheiro. Quer comprar? Espere ele ficar acima dessa média. Se você vê que o preço vai ficar acima dessa média aqui, ó, dessa média de 10 períodos no mensal, e depois nas outras que eu passei para vocês, vocês ficam comprado. Fechou ali abaixo? Cai fora. Espera aí, né? 3 anos o mercado se recuperar. Ou, 3 anos não, mentira. Na verdade, o mercado ele fica 6, 7 meses corrigindo. Entendeu? Daqui 6, 7 meses você volta a comprar novamente, de pouquinho em pouquinho. Tá bom? Então, encerro por aqui. Boa sorte aí para vocês.